Olá, eu sou a professora Deiva Vasconcelos e nessa aula de literatura nós vamos falar de história em quadrinhos. História em quadrinhos é uma mistura de linguagens, isso porque usa a palavra e usa a imagem e recursos gráficos e de cores para contar a história. Nesse caso dessa história em quadrinhos, uma adaptação de Mirella Spinelli, nós vamos estudar um pouquinho do Diário de Anne Frank. Observação número 1. Quando falamos de diário, nós falamos de um texto muito específico que tem no seu corpo a marcação, por exemplo, do dia em que aquelas anotações foram feitas. Por exemplo, no dia 15 de fevereiro de 2023. Eu anoto ali no meu diário aquilo que aconteceu nesse dia. Outra observação sobre o diário. Ele fala da percepção de uma pessoa, da própria vida, mas também da realidade à sua volta. Esse livro que eu vou apresentar para vocês é uma adaptação de um diário muito lido em todo o mundo, escrito por Anne Frank, e que, nesse texto, é adaptado para o contexto da história em quadrinhos. Isso quer dizer que, entre as palavras que foram retiradas do diário original, nós temos interpretações com imagens, com cores. Nós temos também, nesse texto, uma relação entre literatura e história. Isso porque Anne Frank, a garota que conta e que escreve esse diário, viveu situações muito específicas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Por isso, no fundo histórico do seu texto, existe a percepção dessa menina, dessa guerra que estava assolando o mundo. Eu vou ler para vocês aqui um contexto geral de apresentação desse diário de Anne Frank. Primeiro, ela era judia, então, na Segunda Guerra Mundial, ela viveu uma realidade muito específica. Junto de mais 7 pessoas, Anne ficou escondida de junho de 1942 a agosto de 1945, quando todos os habitantes do anexo secreto foram presos e enviados para campos de concentração. Uma relação com a Segunda Guerra Mundial. O discurso nazista, aliado à doutrinação realizada na sociedade alemã, tornou os judeus bodes expiatórios e vítimas de perseguição interna, não só por parte do governo, mas também por civis. E aí, como Anne e sua família eram judeus, eles foram para esse esconderijo, mas viviam sempre com medo de uma denúncia, de serem pegos pelos militares. Mas o diário também fala da intimidade dessa menina. É claro que ela não ficava o tempo todo falando do que estava acontecendo lá fora. Ela também falava daquilo que acontecia em sua intimidade, em sua transformação de menina para moça. Em seu diário, então, ela registrou a própria história enquanto esteve privada do mundo exterior, sonhando em ter a sua liberdade de volta. Esse texto também pode ser lido em formato de diário, além dessa versão aqui, que é em formato de história em quadrinhos. Sobre esse gênero textual específico, é importante a gente reforçar o seguinte: é formado por palavras e por imagens, além dos recursos gráficos, que são os quadrinhos, que são os balões, que são as expressões faciais das personagens. Depois, esse texto é uma adaptação de uma pequena parte do diário original, e aí a autora aqui chama de o anexo. Porque são notas do diário que vão de 12 de junho de 42 a 1º de agosto de 44. Então, o que é muito importante você observar nesse tipo de leitura? Não apenas
a leitura da palavra, mas também a análise das imagens, a observação das expressões e dos quadrinhos que compõem o livro e o texto. Apresento agora para vocês a capa de O Diário de Anne Frank em quadrinhos, que tem aqui centralizado a personagem, insinuando aí uma escrita, um momento de escrita. E ao lado nós temos os personagens principais desse diário, que é a família de Anne Frank. O pai, Otto Frank, a mãe, Edith, e a irmã, Margot Frank. Ao lado, no cantinho, a própria Anne Frank. Aquele dado que eu falei que sempre aparece num diário, também é retomado nesse livro, que é o quê? A data, o dia em que aquele texto foi escrito. A autora desse livro aqui teve o cuidado de retomar isso também para tornar a adaptação um pouco mais próxima do gênero diário. Então, aqui nessa parte, por exemplo, tem domingo, 14 de junho de 1942. E aquela outra observação que eu havia falado. No centro da imagem aqui, dessa primeira página, a gente tem a Anne ali dentro de uma banheira, uma expressão um pouco de tristeza, talvez de saudade. E dentro do balão tem o texto. Como seria maravilhoso ter um cachorro como Rin-Tin-Tin. E o que a gente percebe? Essa imagem aqui ao lado não é que o cachorro estivesse com ele, representa a saudade que ela está sentindo naquele momento. Na outra página, nós temos de novo a Anne Frank, e aí eu quero destacar apenas o primeiro quadrinho que diz assim: escrever um diário é uma experiência muito estranha para mim, porque nunca fiz isso antes. Normalmente, quem escreve um diário acaba conversando com o texto ou criando uma personagem, no caso da Anne, para compartilhar o seu dia, a sua vida e as suas experiências no mundo. E aí, bem aqui embaixo, ela diz assim: quero que este diário seja minha melhor amiga, por isso vou chamá-lo de Kitty. Nessa outra parte, eu quero mostrar para vocês que a marcação do dia está aqui em cima, mas eu também quero enfatizar que ela mostra a percepção da guerra pela família. Eles estão ali no esconderijo, mas a guerra está acontecendo lá fora e eles estão lá dentro assustados. Como que a gente percebe isso? Além do texto, nesse livro aqui, pela interpretação que é feita com as imagens. Todos os olhares são medrosos, a sobrancelha representa isso aqui muito bem também. E o que está acontecendo? Olha aqui embaixo todos eles estão medrosos, assustados, e lá em cima tem os ataques com aeronaves, com aviões enviados de outros países e destruindo tudo. Na próxima página, o que a gente tem? A expressão desse medo por outra imagem que é muito significativa, que é o quê? Um coração apertado com uma mão. E embaixo tem medo, 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 que é tudo o que essa família vive. Por quê? Porque eles não podem ter uma rotina normal. Primeiro que eles estão presos num anexo, eles têm que esperar alimentos, eles não podem conversar, eles não podem acender luzes, fazer fumaça, nada. Porque tudo chama a atenção do inimigo, que é muito poderoso e que está dominando tudo naquele momento. Aqui, para expressar esse medo, um pequeno fragmento que diz: à noite, na cama, eu me vejo numa prisão sem papai e mamãe. Só para a gente representar também aqui que ela é uma adolescente e a forma como ela percebe o mundo é uma forma de adolescente. Então, o grande terror dela, além de estar presa, além de viver uma guerra, é também ficar sem os pais, tá? E aí, isso aqui é feito nessa página muito lindamente. A última parte que eu quero mostrar para vocês é como
essa história em quadrinhos interpreta a morte que ronda quando a guerra está acontecendo. A morte ronda a todos e principalmente aos judeus que foram escolhidos como os grandes vilões, né, daquele período. E aí, aqui tem esse fragmento. Temos que nos manter calmos e esperar que ela acabe. Judeus e cristãos esperam, o mundo inteiro espera e muitos esperam a morte. Tá? Então, é assim, de novo essa expressão do medo, mas também de uma forma singular, porque é de uma adolescente. O meu convite a vocês é que leiam essa história em quadrinhos, aproveitem essa interpretação de imagens que é lindíssima e muito forte, e que também leiam o Diário Oficial, que é também publicado e tem disponível nas escolas. Nós ficamos por aqui e nos encontramos em outras aulas.